Olá, tudo bem com você? Estamos em época de férias, é hora de viajar com a família, com o namorado, a esposa ou mesmo sozinho. Mas e o que fazer com o animalzinho de estimação? Aquele que fica em casa o dia todo à sua espera e que quando você aparece faz a maior festa? Muitas vezes não se pode levá-lo junto. Aí uma saída pode ser os hotéis para pets. Mas e quando levar o bichinho junto for possível? Você sabe como proceder para ele viajar com segurança? E nesse calorão que tem feito, quais as dicas para aliviar o desconforto, especialmente dos animais mais peludinhos? A gente vai discutir sobre isso aqui hoje no programa. Depois disso, a gente vira a página e o nosso assunto são os recuos obrigatórios de calçadas, utilizados por bares e restaurantes para colocar mesas e cadeiras. Muita gente vem reclamando na prefeitura sobre isso, especialmente quanto às mesas colocadas direto nas calçadas. Quer saber mais sobre esse assunto? Eu te convido então, fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. Tenho um animal de estimação, quero viajar de férias, mas não pretendo deixar meu pet em casa. Quem vai pegar a estrada ou tomar um avião deve ter cuidados especiais no transporte dos animais. Assim como nós humanos necessitamos de assentos confortáveis, os bichos também, especialmente para viagens aí de longa distância. Para conversar comigo sobre esses cuidados, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a doutora Nora Munhoz, que é veterinária, e também o lindão do Bruno. Até eu tô hoje mais confortável aqui sem o blazer para poder conversar com vocês aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença e essa ilustre presença do Bruno. Imagina, também. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, no início do programa ali a gente falava sobre a questão das viagens e do calorão também dos animais. Tem feito muito calor aqui na cidade, em Curitiba, por exemplo, aqui. Eu tô vendo que o Bruno ele tá bem tosadinho, inclusive nas patas aqui ele tem uma tosa especial, né? Tem que ter muito esse cuidado com o animalzinho, né? Tanto em viagem, a gente tem alguns cuidados que agora com esse calor insuportável que está fazendo na cidade, antes a gente se preocupava com viagens para lugar quente, né? Mas agora o tempo inteiro está muito quente. Então, a tosa é o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que o animal tenha um conforto térmico. Então, a gente indica fazer a tosa, que em alguns pets eles chamam de tosa bebê, mas tem que cuidar. Mas o certo é deixar assim, bem curtinho mesmo durante o verão, para que eles possam se sentir mais à vontade. Tá certo. Doutora, eu vou te convidar para assistir uma reportagem agora que fala justamente sobre os cuidados que devem ter com os animais nesse calor, né? Muitos donos deles acabam dando banhos em excesso, mas isso pode prejudicar a saúde, pelo que a gente andou sabendo por aí. Eu vou pedir então para a gente rodar e depois a gente comenta sobre esse assunto. Se seu cão está batendo ou coçando muito as orelhas e o rosto com as patas, pode ser um sinal de inflamação ou infecção nos ouvidos. Essa é uma doença comum que atinge, na maioria dos casos, a parte externa do ouvido dos bichos. Podem ser alergias, ácaros ou fungos que trazem muito incômodo para os animais. Normalmente, as doenças de ouvido deles estão relacionadas com as doenças de pele. Então, eles costumam ter otites externas. Elas normalmente dão mais coceira do que dor. Né? Então, cachorros que têm doença alérgica de pele, ou até mesmo cachorro que está com a imunidade baixa e desenvolver uma infecção na pele, pode desenvolver uma infecção no ouvido, que quando ela é muito crônica, ela pode sim acabar atingindo a membrana timpânica e dando dor de ouvido para eles. Quando alguma alteração for percebida pelo dono do cachorro, ele deve procurar um especialista para avaliar e medicar o animal. É importante que esse tipo de doença seja identificada no início para que não atinja o ouvido médio e o interno. A prevenção para evitar essas doenças no ouvido dos cães pode ser feita durante o banho. Quem vai explicar como funciona esse procedimento é a veterinária Viveca. Como que é o procedimento, doutora? O procedimento deve ser realizado com produtos otológicos, tá? Específico para o pavilhão auricular, que não vão agredir nem lesionar os condutos auditivos dos cães e gatos. Então a gente pode mostrar na prática como é? Com certeza. Vamos lá então. Então, com o algodão, né? O algodão seco e limpo, você vai botar um pouquinho. Não precisa botar muito, né? Não, só umedecê-lo, né? E com as mãos mesmo, você vai promover a limpeza até o alcance dos dedos, sem forçar, sem friccionar. É importante também dizer, né, doutora, que a limpeza mais profunda é feita só pelo veterinário. Né? Só, deve ser feito por um profissional qualificado, né? Que daí vai usar
todo o material necessário. Esse procedimento é ideal fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias? Isso, pode ser feito após os banhos no pet shop, né? E em casa, pelo proprietário, também, 2 vezes por mês. É É suficiente. suficiente, com certeza. Para manter a saúde do ouvido do cão. Isso, para manter a audição dele em perfeito estado. A especialista alerta que a limpeza não deve ser feita em excesso, porque pode remover a proteção natural do aparelho auditivo do cachorro, e que alguns cuidados devem ser tomados no momento de cortar os pelos da orelha. A veterinária orienta que eles nunca sejam arrancados e que o corte seja feito sempre com muito cuidado. Assim fica fácil manter a saúde auditiva dos amigos fiéis. Doutora, o banho em excesso, então, ele pode ser prejudicial, não somente para esse problema no ouvido, mas para outros também? Que riscos o animal corre, né? O que a gente indica, em primeiro lugar, é assim, a limpeza dos olhos, dos ouvidos e da boca, no mínimo 3 vezes por semana. O da boca pode ser todo dia porque é mais difícil, né, por causa do hálito, mas o ouvidinho 3 vezes por semana. Então, aquele animalzinho que toma banho 1 vez por semana em pet shop, só tira uma limpeza do proprietário. O proprietário tem que fazer mais 2 limpezas em casa. Então, um animalzinho que tem otite recorrente é o proprietário que não está cuidando mesmo do seu bichinho. Os banhos também, se for profissional, 1 vez por semana. Agora, se for aqueles em casa, tem que ser a cada 15 dias, porque em casa a gente não tem os produtos específicos para poder fazer um banho adequado e nem a secagem adequada. E não pode, de jeito nenhum, dar banho no animalzinho e botar ele no sol para secar. Tem que secar no secador até ficar bem sequinho. Muita gente faz isso, né? Muita Molhou o gente animalzinho faz. e joga ele no jardim para E secar. é o bichinho que tem imunidade baixa de pele, tem dermatites recorrentes, que é uma inflamação, infecção da pele. Então não pode. Muita gente não sabe que é. E aí quanto mais ele vê que tá cheirando mal e que tem feridinha, mais ele dá banho. Então não, aí tem que levar no médico veterinário para ver o que tá acontecendo. Tá certo, doutora. Eu vou te pedir licença um minutinho só. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os cuidados que é necessário ter com os animais, os pets, para viajar. É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz, hoje um pouquinho mais à vontade aqui, porque a gente está falando sobre férias e como cuidar bem do seu pet aí. Agora, nesse bloco, a gente vai falar durante a viagem. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Nora Munhoz, que é veterinária, e também o Bruno, que tem até sobrenome, Bruno Lobato, né, doutora? Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigada a você. Doutora, no bloco anterior a gente falou sobre a tosa, né, dos animais nesse calorão que tem feito. Agora, eu quero falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter, os proprietários de animaizinhos, com relação às viagens. Seja ela curta ou longa, quais são os principais itens ali que tem que prestar atenção? Se a gente for fazer uma viagem de carro, por exemplo, a gente vai precisar de cinto de segurança ou de uma caixa de transporte. A caixa de transporte, sempre o cuidado é que o animal possa dar uma volta de 360 graus dentro da caixa. Porque às vezes a pessoa quer comprar uma caixa mais barata e comprar uma caixa menorzinha e o animal fica todo apertado ali dentro. Isso não pode. Pode ser bolsas de viagem também, que é aquela de paninho. Para algumas viagens de avião serve também a de pano. Para algumas viagens de avião tem que pôr necessariamente dentro de caixas rígidas e dentro de tamanhos pedidos pela empresa. Por isso é importante quando a pessoa vai viajar, tanto de ônibus quanto de avião, ela tem que perguntar para a empresa quais são os cuidados que essa empresa quer, para não chegar lá na hora e acabar ficando. Já fui resgatar alguns animais já no aeroporto. Mesmo? Já. Então tem que ver os cuidados antes. E o principal é quando for viajar com os animaizinhos dentro do carro. Então eu peço para que façam paradas de hora em hora para que o animalzinho possa esticar as patas e fazer o xixi. Não precisa ser uma parada rápida, mas tem que parar. Em dias muito quentes eu peço para dar água de coco ou aqueles eletrolíticos, né, de academia. Isso ajuda o animal a se reidratar melhor, mais do que água. E a gente tem um remedinho que a gente dá para os animais que enjoam. Tem o remédio humano, que é bem famoso, né, que todo mundo dá, são sempre 40 minutos antes, porque se você dá logo que vai iniciar a viagem, aí ele acaba enjoando mesmo. E tem um veterinário agora, de uns 2, 3 anos pra cá, que é um lançamento, que é muito bom também, até melhor que o humano,
que se acha em qualquer pet shop, que é um comprimidinho que se dá também 40 minutos antes, para que o bichinho não enjoe. E também causa sonolência, assim ele vai dormindo tranquilo. Tá certo. O Bruno tá se aconchegando aqui, né? Vai dar uma dormidinha pelo jeito. Mas enquanto isso, doutor, quero te convidar para a gente assistir uma outra reportagem agora que fala justamente sobre esses cuidados aí que as pessoas devem ter na hora de viajar aí para as férias. Vamos dar uma olhada. A indústria pet já oferece muitas opções para transportar seu animal com segurança e conforto. Mas para isso, você precisa antes decidir qual meio de transporte vai usar. Para as viagens feitas de ônibus ou avião, é importante verificar a política de cada empresa. Para as que permitem que as viagens sejam feitas, o dono vai precisar estar com as vacinas do animal em dia e, em alguns casos, vai precisar também da guia de transporte animal, que é um atestado feito por veterinários e garante o estado de saúde do animal. De avião, em primeiro lugar, é você se informar com a sua companhia aérea quais são as regras para a viagem de avião. Algumas aceitam que o cãozinho vá dentro da cabine com você, cãozinho de pequeno porte, né? Outras não, você precisa despachar. Para todos os procedimentos, você precisa fazer uma reserva disso, além da sua passagem, porque algumas delas têm alguns limites, geralmente são 2 cães por voo. Então, se você pretende viajar, fazer isso com antecedência para você não ficar frustrado no dia da viagem. E algumas, o acondicionamento dos cães também pode variar. Se você vai despachar o seu cachorrinho, pode ir até no mesmo voo com você, só que ele vai no porão do avião, que é pressurizado, você vai precisar de uma caixa de transporte rígida. Você não pode usar uma caixa flexível, lembrando sempre que a caixa tem que permitir que o cão consiga fazer o giro, fazer a volta de 360 graus e que tenha pelo menos 5 dedos da cabeça dele até o teto da caixa, para que ele não tenha um estresse de viagem maior. Se você vai viajar dentro do avião, essas caixas já não são permitidas por algumas empresas aéreas. Então você vai usar caixas que a gente chama de caixas flexíveis, que são acondicionamentos feitos em couro ou outros materiais que têm uma flexibilidade que você vai poder manusear mais corretamente dentro da aeronave. Se a viagem for de carro, seu animal também deve estar seguro. Para isso, uma das opções é a cadeirinha, que tem uma fita de segurança que mantém a guia do animal presa, evitando que ele saia. Outra alternativa ainda mais simples é a fita presa ao cinto e também a guia do cão. Para quem decidiu levar o seu bichinho na viagem, a doutora Mariana tem algumas dicas para que ele não passe mal, né? Tem muitos animais que acabam no trajeto passando mal. Quais são as alternativas para o dono desse animal? Tem algumas medicações que nós recomendamos, né, com uso veterinário, né, que seriam os antieméticos. Os antieméticos são recomendados para o animal não enjoar tanto no trajeto da viagem. E funciona? Funciona. Em certos casos, se a viagem é mais prolongada, a gente recomenda uma outra medicação, que seria como um sedativo, assim, que daí já é para viagens mais prolongadas. Doutora, a gente viu ali na reportagem com relação à medicação, né, e tal, e com a vacina em dia, a guia quando for necessário para o transporte do animal. Com relação à alimentação, como é que o proprietário do bichinho ele pode fazer? Ele pode deixar ele comer antes normalmente? Como é que faz? Pelo menos 1 hora antes, né? Os bichos a gente recomenda que comam 3 vezes por dia. Então dá a porção que ele tem de direito 1 hora bem antes, até depende da hora que a pessoa vai sair. Então se a pessoa já vai sair logo cedo, já acorda, já dá a raçãozinha, já dá o remédio para não enjoar. E aguarda 1 hora entre que está guardando as coisas no carro e tudo mais, para daí sair. Mas não precisa dar a quantidade inteira, é só uma porçãozinha mesmo. Assim como a gente toma um café da manhã mais leve nessas horas. E lembrando que o animal come um pouquinho a mais quando viaja. Devido à ansiedade, provavelmente. Então, nunca é bom levar a quantidade certinha de ração, porque pode faltar. Então, a gente pede para levar sempre um pouquinho a mais. Eles gostam de comer mais à noite também, que é um horário mais fresco para eles. Então, se a pessoa vê que o bichinho ainda está procurando comida e está
tá com fome, então a gente deixa, né, nessas horas de viagem, dá um pouquinho a mais do que o comum. E a água, às vezes as pessoas ficam com medo de dar água porque vai urinar dentro do carro, mas tem que dar também. Tem que dar, senão ele vai desidratar, tem que parar para fazer xixi. A água tá fora de cogitação, a água tem que estar sempre limpa, fresca e à vontade para os animais em qualquer ocasião. Ali na reportagem a gente viu alguns exemplos de cinto de segurança dentro do carro, né? Cadeirinha, mas o que a senhora mais chamou a atenção ali que gostou e que aprova no seu ponto de vista é a questão do cinto mesmo, né? O cinto de segurança, ele deixa o animal mais livre, apesar de você colocar um tanto que ele pode ficar livre, ele fica solto, ele tá junto com todo mundo, tá respirando, né? E a cadeirinha também é bacana para animais pequenininhos, porque eles ficam na altura da janela, eles podem acompanhar o passeio, né? Senão eles ficam se esforçando para ficar na janela. Agora, os animais que precisem ir dentro de caixas, porque tem alguns animais que ficam tão ansiosos dentro do carro que às vezes fica mais tranquilo dentro da caixa, se sentem mais seguros. E nesse caso a gente indica a caixa, mas é em último caso. Tá certo. Só pra gente finalizar, infelizmente o nosso tempo tá acabando, mas para quem vai sair de casa, até para um passeio, não só para uma viagem, é sempre bom ter uma coleirinha de identificação, né? Para não ter transtornos aí na perda, uma possível perda do animal. Eu sou a favor da medalhinha sempre, eu não tiro nem para dormir, porque normalmente se a gente olha a história de cachorros perdidos, são cachorros que por acidente se perderam. Ninguém perde um bichinho porque quer. Então a gente não tem que esperar que aconteça com a gente não, e tem que colocar o DDD, porque a pessoa esquece de que vai mudar de cidade, normalmente está viajando, né? Então tem que pôr o DDD na frente. E é importante em passeios, no carro, até mesmo dentro de casa. Às vezes é um funcionário novo que entra na casa e deixa a porta aberta. Às vezes é um dia de chuva que o portão eletrônico abre. Enfim, estão havendo muitos sequestros de cachorrinho também. E eles só conseguem devolver quando tem a medalhinha. Então, hoje em dia, eu peço uma campanha mesmo, assim, todos os bichinhos com medalhinha, isso é muito importante. Tá certo. Doutora Nora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer também, ser um pouquinho do protocolo aqui, agradecer ao Bruno Lobato, que ficou tão quietinho aqui durante todo o programa. Obrigado mesmo pela sua participação, pelas suas dicas. O tchau do Bruno especial para vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e para você que está em casa, continue com a gente, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta falando sobre o setor de urbanismo de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só.